Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai trazer uma polêmica muito grande. E é claro, eu vou ser o pacificador para tentar esclarecer aqui algumas coisinhas para todos vocês. A polêmica é a seguinte: hoje, dia 15 de novembro, para quem não sabe, é o Dia Nacional da Umbanda, né? Um dia e uma data separada para comemorar o Dia da Umbanda, que é uma religião brasileira, tá ok? E é claro, eu já falei sobre a religião, né? Sobre o surgimento dessa religião aqui no Brasil. Foi até o último vídeo postado aqui no canal. Se você não viu, dá uma olhada lá, tá bastante interessante. E o que acontece? Existe aquela polêmica que não foi Zélio de Moraes que fundou a Umbanda, não foi ele o criador da Umbanda, né? E aí, foi ou não foi? Zélio de Moraes, será que é uma farsa? Não é uma farsa? Enfim, o que será? O que acontece? Será que é verdade, mentira? Então quem que fundou a Umbanda? Enfim, na verdade eu até expliquei já um pouquinho sobre isso, mas nesse vídeo aqui, né, eu vou trazer uma outra questão para vocês que eu achei muito interessante. Para você que não viu, pessoal, como eu falei para vocês, eu postei um vídeo falando sobre o surgimento da Umbanda, né? Umbanda 115 anos, é isso mesmo, Umbanda 115 anos foi o último vídeo postado lá. Então o que acontece? Nesse vídeo que eu postei, algumas pessoas fizeram comentários, né? E eu achei muito bacana o comentário aqui de um participante, né? Eu achei, nossa, um comentário magnífico. Por isso que eu falo para vocês, pessoal, comente, tá ok? Comente nos vídeos, porque o seu comentário pode ser muito importante para o canal, importante para as pessoas que entram no vídeo e querem saber mais informação. Porque se você tem conhecimento, você pode expor a sua opinião aqui nos vídeos, é claro, e isso pode ser muito gratificante, né, para mim, para o canal e para os outros. Então, no caso aqui, o comentário foi do João Gilberto, tá? João Gilberto. E eu vou ler o comentário dele para vocês sobre o surgimento da Umbanda. Necessariamente o comentário dele remete muito a esse mito, né, do Zélio de Moraes ter fundado a Umbanda, de ter sido o fundador da Umbanda, tá ok? Eu vou ler esse comentário. É claro, quero que vocês discutem passo a passo. Não esqueça de curtir enquanto eu vou passar essa informação para vocês. Não esqueça de curtir esse vídeo, tá? E compartilhar, que é muito interessante. A polêmica não foi Zélio de Moraes que fundou a Umbanda, tá certo? Enquanto eu vou ler esse comentário, eu vou deixar aqui uma imagem, tá certo? Porque o comentário é muito grande, ok? Vamos lá, ó. Segundo a lei número 12.644 de 16 de maio de 2022, o dia 15 de novembro é o Dia Nacional da Umbanda, certo? Esta data se remete ao mito criacional típico de todas as religiões, que narra os eventos que dão início a qualquer uma delas. O mito criacional da Umbanda dá conta que em 15 de novembro de 1908, em Niterói, Rio de Janeiro, o rapaz de 17 anos, chamado Zélio Fernandino de Moraes, teria incorporado o caboclo das 7 encruzilhadas. E este teria dito que no dia seguinte voltaria a incorporar em Zélio e criaria uma nova religião, que se chamaria Umbanda. Muitos autores que se viam neste mito criacional afirmam que o termo Umbanda nunca havia sido utilizado, sendo que o caboclo das 7 encruzilhadas teria sido o primeiro a fazê-lo. No entanto, em 1894, L. de Chatelian, em seu livro Folk Tales of Angola, registrava o termo Umbanda, mostrando o seu significado, como é encontrado em qualquer dicionário quimbundo, que no caso é uma das línguas faladas pelo povo banto, que quer dizer o quê? Cura. Umbanda, no dicionário quimbundo, quer dizer cura, tá ok? Ora, sabe-se que no desenvolvimento do que hoje se chama Umbanda, houve dificuldades para se dar a ela um nome adequado. Primeiramente se pensou em Embanda, que é uma corruptela da palavra banto Imbanda, plural de Quimbanda, que quer dizer curadores. Porém,
Segundo o próprio Zélio, em gravação registrada, o nome Embanda não soava muito bem. Houve ainda a proposta de se utilizar Alabanda, em homenagem ao orixá Malê, que Zélio incorporava, e que dizia ser um malaio muçulmano. Assim, segundo o próprio Zélio de Moraes, Alabanda significa a banda de Alá, referindo-se a muçulmano, referindo-se a Alá, nome de Deus para os muçulmanos. Ocorre que o orixá Malê só se manifestou em 1913. Portanto, o termo Umbanda ainda não era o designado adotado para a nova religião. Lembro que Malê vem do idioma Iorubá e Malê, que designa o muçulmano naquela língua. Gilberto Velho, Maria Vilas Novas, Renato Ortiz, entre outros, afirmam que a Umbanda se desenvolve a partir dos anos 1930, o que corrobora com o que escrevi, tá? Ainda assim, com o tempo, essa Umbanda praticada por Zélio de Moraes passou a ser chamada de Umbanda Branca e Demanda, ou também Umbanda Pura. O que pouco se aborda, no entanto, é que momentos antes da manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, houve a manifestação de uma outra entidade, chamada de Pai Antônio Curador, que era o espírito de um escravizado, em que pese esse fato não ser desconhecido da maioria dos autores umbandistas que o registraram. Dá-se pouca importância ao que ele representava, fruto do racismo estrutural de nossa sociedade desde sempre. Pai Antônio é o símbolo do escravo humilde, conformado com sua posição subalterna, que diz não poderia se sentar em cadeira, pois lugar de preto é no toco, e para ele bastaria um toco para se sentar. Por meio desta configuração, formou-se a tríade da simbologia umbandista, que a narrativa fundacional do Caboclo das Sete Encruzilhadas procurou consolidar. Índio valente, Caboclo das Sete Encruzilhadas; negro humilde, o Pai Antônio Curador; e branco racional, Zélio Fernandino de Moraes, o espírita. Podemos, dos parágrafos anteriores, fazer algumas conjecturas. O termo Umbanda Pura nos leva a crer que havia uma Umbanda impura, ou seja, uma prática que não atendia aos asseios da elite branca carioca do início do século XX, que abominava as práticas fetichistas dos pretos, que deveriam ser estipardas. Da mesma forma que a anterior Umbanda branca denota que existiria uma Umbanda preta, que deveria ser desconsiderada. Somente a prática que tivesse a chancela desta elite, ou seja, que fosse baseada no catolicismo popular, com suas práticas devocionais aos santos católicos, unida ao pretexto cientificismo do espiritismo kardecista, seria aprovada e chamada de verdadeira Umbanda. Como se vê, para que a Umbanda fosse legitimada, era necessário que ela quebrasse sua ligação com a África e, por consequência, com qualquer coisa que lembrasse os negros, exceção feita à sua subalternidade, apontada especificamente no comportamento tradicional dos pretos velhos, tá ok? Ademais, era necessário que o mito criacional afirmasse sem dúvida essa legitimação. Por isso, a escolha do dia 15 de novembro, dia da programação da República, como data de sua anunciação, bem como a escolha de um caboclo como porta-voz do mundo espiritual, em um momento em que a literatura romântica brasileira e o brasilianismo buscavam estabelecer no caboclo indígena o símbolo da nação. Para temperar o caldo, o caboclo que teria se manifestado no dia 15 de novembro de 1908 não era um simples indígena, mas a encarnação de um sacerdote jesuíta, o Frei Malagrida. Desta forma, a Umbanda poderia se inserir de forma legítima no universo religioso brasileiro, pois estava totalmente de acordo com os anseios dos ideais brancos europeus.
tá ok? Então, eu não vou terminar de ler tudo aqui, pessoal. Se você quiser ler tudo, esse contexto, essa enquete aqui que o nosso querido João Gilberto colocou aqui para nós, se você quiser ler tudo, vai lá no último vídeo que a gente postou, tá ok? Então, pessoal, vocês entenderam o que eu li aqui um pouco? Que já existia essa prática da Umbanda, que o termo e a palavra Umbanda necessariamente ela já não foi inventada, porque era um termo que realmente já existia, tá ok? Então, o que acontece? Já existia a Umbanda, tá? Já existia essa prática, como eu expliquei no último vídeo, tá? Vou dar aqui a opinião para vocês. Sim, pessoal, a Umbanda ela já existia, tá? Como prática. A Umbanda ela já existia como prática, que era a prática da cura, enfim, qual é o significado dela. Até então, hoje em dia, existem muitos umbandistas que praticam a Umbanda antiga. O que seria essa Umbanda antiga? Essa Umbanda antiga ela seria a Umbanda antes de Zélio de Moraes. É claro, se você falar, mas Patrick, não existia Umbanda naquela época. Sim, existia Umbanda, mas não como religião. Existia sim essa prática de Umbanda, mas não como religião. Até então, como eu falei para vocês, o termo Umbanda, em vista, vamos dar esse exemplo, ele já até em si já era utilizado, mas não necessariamente como religião. Então, existe hoje em dia algumas religiões, algumas umbandas que fazem a prática dela como antigamente, antes de Zélio de Moraes. Inclusive, a forma que eu pratico a minha Umbanda, eu busco praticar a Umbanda mais antiga, que é a Umbanda antes de Zélio de Moraes, para vocês terem noção que no caso, um dos fundamentos principais da Umbanda antiga não é a interferência do catolicismo, ou seja, é aquela Umbanda onde não existe uma influência cristã. Porque quando o Zélio vem e funda a Umbanda, aí começa a ter a influência cristã. Agora vamos entender o seguinte, Patrick, tá beleza? Então o Zélio foi ou não foi o fundador da Umbanda? Sim, o Zélio foi o fundador da Umbanda, tá ok? Por quê? Porque antigamente, por mais que existisse essa prática, por mais que existisse o termo Umbanda, que não era muito utilizado, mas era um termo que já existia, isso tudo não era fundamentado como religião. Essa prática, ela não tinha ali, essa prática ela não era considerada religião, tá certo? Enfim, devido a X milhares de fatores ali, até então por questão do preconceito racial e por aí vai indo. Então o que acontece? Vem Zélio de Moraes com o Caboclo das Sete Cruzilhadas. É claro que ele fez uma junção com outras culturas, no exemplo até mesmo o próprio catolicismo e o espiritismo. E ali ele fundamentalizou, ou seja, organizou e fundou a Umbanda. Então sim, Zélio de Moraes ele fundou a Umbanda, tá ok? Porém, ele não foi o criador da Umbanda, ele fundou a Umbanda, ele que fundou a Umbanda como religião. Então ele foi o criador da religião de Umbanda. Ele não necessariamente foi o criador da Umbanda, mas sim foi o criador da religião de Umbanda e não da Umbanda em si, tá? Se é que dá para vocês me entenderem. Mas como eu sempre falo aqui, independente do que você acredita ou não, do que você segue ou não, como eu falei, eu sigo uma Umbanda mais antiga, que é a Umbanda antes de Zélio de Moraes. Porém, eu compreendo que foi Zélio, sim, que organizou essa religião. E ele foi muito importante, mesmo tendo a influência do catolicismo, mesmo tendo a influência ali de outros povos. Foi muito necessário para que a Umbanda pudesse ganhar o seu espaço. Mesmo ali com diferença nos cultos, com a influência de outras culturas, enfim, foi muito necessário e importante, porque foi dessa forma que a Umbanda começou a ter espaço e a ganhar popularidade. Então ele teve um papel fundamental, porque sem Zélio de Moraes, dificilmente a religião de Umbanda ela ia se organizar dessa forma e se tornar uma religião, Então a gente tem que parar para analisar essas questões também. Mas enfim, pessoal, eu quero saber a sua opinião sobre o que você acha. O que você acha sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários e quem sabe a gente também não traz um vídeo falando sobre o seu comentário. Deixa aqui, é muito importante isso pra gente.
Tá bom? Mas enfim, pessoal, mais uma vez, deixe nos comentários, não esqueça de compartilhar esse vídeo. E é claro, se você quiser ver todo o artigo que o nosso amigo colocou aí nos comentários, muito bacana esse artigo, top demais, achei bacana, por isso que é muito importante você comentar, e é uma forma de trazer ensinamento, conhecimento para outras pessoas também. Eu vou deixar no último vídeo que a gente postou, tá ok? E ele vai ficar fixado ali, se você quiser ler mais a fundo, entender mais ainda, porque tem muito mais ainda de coisas que eu não li, tá? Eu li praticamente quase que uma resumida aqui para vocês, tá bom? Mas enfim, é isso, não esqueça de curtir e agora compartilhar esse vídeo, certo? Enfim, pessoal, muito obrigado a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo e axé a todos!